Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, já que eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, e dizer para você, venha fazer parte dessa nova história. Meus queridos, olha só, eu sou professor de redação discursiva já há um bom tempo e tenho percebido um padrão singular nas provas de redações. E hoje, nessa tarde, eu quero te dar uma dica fundamental na hora que você for produzir a sua introdução. Vem comigo aqui. Olha só, meus queridos, a primeira coisa que você precisa fazer ao se deparar com a sua prova, a primeira coisa, quando você for produzir a sua redação, tá? O senhor vai fazer o seguinte, primeira coisa que você vai fazer é ler e entender o tema. Fato curioso, lia na internet há poucos dias não, no momento da aplicação da prova do ano passado, onde o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Li uma matéria que dizia, o tema da redação era intolerância religiosa. Meus queridos, olha só, quando eu digo ler e entender o tema, é justamente isso. Se um jornalista consegue fazer essa interpretação de forma equivocada, porque o nosso tema não é somente intolerância religiosa, e sim os caminhos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, ler e entender o tema é fundamental, porque você precisa perceber qual é a linha do raciocínio lógico qual você vai ter que seguir. Se você não consegue compreender isso, você vai correr o risco de tangenciar o tema. Você vai correr o risco de trabalhar assuntos secundários que não estão relacionados ao tema. Tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar um esquema para vocês comum, tá? Um esquema comum e certeiro. Primeira coisa que eu quero que você observe. Meus queridos, os corretores de redação, eles não são seus inimigos. Tá? Eles são seus amigos. Eles estão preparados, eles estão treinados para observar um padrão na sua prova. E esse padrão você precisa demonstrar na sua redação discursiva. Então veja bem, se na sua redação discursiva eu sei que um texto dissertativo argumentativo em prosa, na sua primeira estrutura de introdução, eu preciso apresentar elementos específicos. E estes elementos específicos, o corretor, no momento que ele for fazer as pontuações, ele precisa encontrar isso no seu texto. Logo, a pergunta é, para que você vai esconder esses elementos do corretor? Se ele quer encontrar uma tese, dê-lhe a tese. Se ele quer encontrar assuntos secundários, ideias bases, ideias fortes, as quais vão sustentar a sua tese, meus queridos, isso tem que ficar claro no seu texto, tá? Então, hoje, nesta tarde, eu vou mostrar para você um esquema fácil e simples de você dar ao corretor o que ele quer. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Olha só, quando você observa, quando você lê o tema e entende, de imediato você já percebe a problemática social que o tema vai trazer para você. Ora, o exame do Enem, ele é um exame que ele sempre trará para você uma temática discutida, tá, em âmbito nacional. Eu acabei de citar agora há pouco os caminhos para combater a intolerância religiosa. Um tema que foi bastante discutido em 2014, 2015, houve vários eventos envolvendo essa temática, ou seja, qual é a problemática desse tema? Então você já percebeu isso aí, certo? Eu tenho alunos que falam para mim assim, ó, Gil, eu acho muito difícil iniciar uma redação, eu acho muito complexo, como que eu vou começar? Olha só, meus queridos, vocês têm várias formas de iniciar uma introdução, certo? Então, eu quero que você observe apenas um detalhe, tá? Você tem que demonstrar para o seu corretor que você colocou a tese que ele quer observar, que ele vai avaliar. Você tem que demonstrar no seu texto os assuntos secundários que vão sustentar a sua tese. Então você poderia muito bem começar
a sua redação da seguinte forma. Eu sempre ensino para os meus alunos 3 formas. Eu quero passar para vocês uma que é muito simples, tá? E aqui ela é muito certeira. O corretor olha, identifica e já te dá o ponto que você merece ali na hora. É o seguinte, geralmente, redações que obtêm notas máximas, sempre os candidatos, eles começam com uma afirmativa, tá? Você pode começar a sua redação da seguinte maneira, pode-se afirmar que, e já joga a sua tese. Olha para o seu tema e fala para o corretor qual é a sua opinião em relação a este tema. Tá? Ou você pode começar direto na sua tese também. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos pegar o tema caminhos para combater a intolerância religiosa. Eu poderia começar da seguinte forma. Pode-se afirmar que os caminhos necessários para combater ou para trilhar um caminho necessário para minimizar a intolerância religiosa é a conscientização em massa, a conscientização geral da população. Ponto. Já coloquei a minha tese. Não tangenciei o tema, trouxe o tema para a minha discussão e eu vou defender a minha tese de que, para que eu consiga trilhar caminhos para combater, a minha opinião é uma conscientização geral, tá? Detalhe, meus queridos, consegue entender que é muito diferente eu dizer intolerância religiosa e caminhos para combater. Aqui eu tenho um direcionamento. Aqui eu não tenho direcionamento, aqui eu posso falar no sentido geral. E o Enem, ele delimitou isso para você. Se ele delimitou isso para você, trilhe esse caminho, tá? Então isso é uma forma de você entender e como você produzir a sua tese, tá? Leia o tema, entenda esse tema, procure a problemática que o Enem quer que você tergiverse, que você discuta, tá? Feito isso, basta somente você se posicionar no seu pensamento. Como que você vê essa questão? Ah, Gil, mas aí, às vezes eu fico me perguntando, eu fico olhando e não consigo encontrar, não sai. Meus queridos, nada de síndrome de Marcelo D2, tá? Em busca da batida perfeita. Não tem esse negócio de batida perfeita. Sabe aquele aluno que fica lá na redação, nossa, vai sair, ele fica com a canetinha assim, ó, e não sai nada? É porque ele está procurando uma tese perfeita, uma tese única. Meus queridos, isso não existe, tá? Vários colegas já falaram, e eu repito isso sempre também. A mesma ideia que você vai ter, o mesmo posicionamento que você vai colocar na sua redação, você pode ter certeza. A torcida do Flamengo inteira vai usar a mesma ideia que você. Então não se preocupe com isso. Eu só quero que você entenda que o seu corretor, ele vai procurar isso na sua redação. Ele precisa verificar, ele vai ler e vai falar, nossa, aqui eu encontrei a tese. Ok? Meus queridos, um texto dissertativo, argumentativo, nós partimos dessa ideia da introdução, de nós termos uma tese, que é o seu posicionamento, o que você pensa, tá, sobre esse tema, só que eu preciso de colocar assuntos secundários para sustentar a minha tese. Imagina a situação seguinte, um teto. O teto, ele necessita de bases para ele ter uma sustentação, certo? Então imagine que o teto é a sua tese, agora você precisa das paredes. E estas paredes são assuntos secundários pertinentes. Tá? São assuntos que vão corroborar com a afirmação que você fez, com a tese que você fez. Então você não pode pegar qualquer tipo de assunto. Você tem que pegar assuntos que vão colaborar com a tese a qual você escolheu para defender. Tudo bem? Então olha só, muitos candidatos cometem um erro na hora de produzir a sua introdução da seguinte forma. Ele formula a sua tese, ele diz lá, ele pega, pode-se afirmar
que... Aí logo em seguida, ele coloca a tese, coloca um ponto final e já joga um outro assunto secundário em cima. Meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos utilizar os conectivos corretos, tá? Em um próximo vídeo vamos falar das competências, beleza? Aqui eu quero somente que você aprenda a produzir uma introdução clara. Porém, quando você joga uma tese e você vai colocar o seu assunto secundário, esta conexão, ela precisa de ter coesão, tá? Então eu poderia dizer mais ou menos assim, ó. Eu pego e falo, pode-se afirmar que, jogo a minha tese. Joguei a minha tese, ponto. Agora eu vou dizer para você assim, ó. Isso evidencia, olha a minha deixa, olha a minha entrada, para eu introduzir assuntos secundários. Isso evidencia não somente pelo fato, eu poderia dar um exemplo daqueles fatos ocorridos em São Paulo, falando obviamente de caminhos para combater a intolerância religiosa, meus queridos. Eu poderia citar, por exemplo, o ódio. O ódio seria um assunto secundário que corrobora com a minha tese de conscientização geral, porque eu posso pegar como exemplo aquele fato daquela menina que levou uma pedrada quando estava fazendo lá a sua cerimônia religiosa. Eu posso citar, inclusive, até aqui no Distrito Federal, quando as imagens foram quebradas. Então eu posso citar vários fatos para corroborar o que eu estou falando. E o assunto secundário que eu estou escolhendo agora é para falar sobre essa questão do ódio. Tá? Então eu poderia falar assim, ó, não só, olha o conectivo, olha a conjunção, não só uma ideia de soma. Então quer dizer o quê? Que eu vou dar uma ideia e na sequência eu preciso de outra. Porque eu estou falando assim, ó, não só pelo fato ocorrido em São Paulo, da menina, e jogo essa ideia secundária. Aí eu coloco logo em seguida, mas também... eu poderia dizer, por exemplo, a falta de debate nas escolas. Eu poderia muito bem dizer isso. Lembrando, galera, consegue entender, consegue mensurar o que eu estou dizendo? Tese, 2 assuntos secundários. Eu peguei a questão da geração do ódio e eu peguei também a falta de debate que não há em escolas. Então eu peguei 2 assuntos secundários para colaborar com a minha tese, porque na minha visão, no meu pensamento, e detalhe, eu estou no raciocínio da banca. A banca não está pedindo para eu debater sobre intolerância religiosa. A banca está pedindo para eu debater, para eu tergiversar, para eu refletir sobre os caminhos para o combate. Ficou claro, galera, essa ideia de você colocar tese, 2 assuntos secundários? A fórmula é muito simples. Olha só. Posso apagar isso aqui? A fórmula é muito simples. Eu posso começar direto com a minha tese? Claro que posso. Posso dizer também, pode-se afirmar que tese, não tem problema. Olha só, aí você continua. Isso se evidencia pelo, coloca a primeira ideia secundária. Mas também por segunda ideia secundária. Então, basicamente, isso aqui é a fórmula da sua introdução. Você precisa preencher esses espaços aqui. Lembrando, tá? Gil, essa é a única forma correta de produzir uma introdução? Não, meus queridos, tá? Não é. Existem várias outras formas de você encaminhar o seu texto. Aqui eu estou passando apenas um modelo para que você deixe claro para o seu corretor, na hora que ele for procurar esses elementos que ele precisa encontrar, porque ele está treinado para isso, ele vai encontrar de forma clara, objetiva e coesa, tá? Então, galera, é isso, introdução, tá?
Volto com o próximo vídeo para falar com vocês sobre o desenvolvimento. Nós vamos desenrolar essa introdução a qual nós acabamos de falar agora, ok?